Enfim, chegamos no último portal, no último arquétipo, no último signo, Peixes. Nessa jornada de individuação, nessa jornada de nós nos tornarmos seres não divididos, não cindidos, esse é o momento derradeiro do arquétipo de Peixes. Nesse momento é quando a gente já tem plenas condições de viver essa experiência de unidade, essa experiência de pertencimento, essa experiência de unidade com o todo, com o vazio pleno, com o nada fértil, com o ser que é, enfim, com Deus. Né? Foi uma jornada longa de várias encarnações, tentando contemplar, tentando nutrir os 12 arquétipos, as 12 experiências, os 12 desafios, para a gente chegar e se reconhecer em comunhão com o todo. Experiência de êxtase, uma experiência de unidade, né? É uma experiência que vai muito além do prazer, é uma experiência de êxtase pleno. Né? Esse é o 12º arquétipo. Mas aí a gente pensa, mas e antes? E o 11º arquétipo? O 11º desafio, o anterior a esse, que é o arquétipo de Aquário. Né? E nesse momento eu não estou me referindo às pessoas do signo de Aquário, nem de Peixes, e sim aquilo que o arquétipo, aquilo que esse padrão energético ele evoca. E aí o penúltimo portal, Aquário, é onde se dá a iluminação, o despertar, onde o ego está já bem alinhado com a alma, o ego está bem alinhado com o ser. Né? Insisto, depois dessa longuíssima jornada, em Aquário, a experiência aquariana é uma experiência de plena abertura, né? De consciência amplificada. Graças a essa consciência amplificada, a gente fala também desse amor que, na última etapa de Peixes, será esse amor incondicional, esse amor universal, esse amor em Peixes, né, que vai além de fulano que ama Beltrano, e sim fulano que é amor. Né? Eu sempre gosto de discernir o amor lanterna e o amor fogueira. O amor lanterna é onde a gente foca em alguma coisa, a gente foca em alguém. No sentido de eu amo você, eu não amo aquela outra pessoa. Fogueira não. Quando você acende uma fogueira, ela ilumina 360 graus. E ela faz de que aquela madeira morta se transforme em incenso que vá a bons auspícios lá em cima no céu, onde simbolicamente moram os deuses que na verdade habitam também a nossa psique. Então, esse penúltimo portal dessa nossa saga, dessa saga humana, da gente se tornar redondo, integral, da gente reconciliar o masculino e o feminino, reconciliar esses opostos, né? Em Peixes, em Aquário, que é um passo antes, é quando as fichas já caíram e a pessoa está plenamente consciente. Né? Ela transcendeu o eu, ela foi além do fulano e do Beltrano. Né? Bem, mas e antes disso? E antes de Aquário? O 10º portal, o 10º arquétipo, o 10º signo de Capricórnio, a experiência capricorniana, ela nos traz um diferencial muito grande, onde a gente deixa de fazer a obra para ser a própria obra. Nesse momento, a gente compreende essa jornada alquímica de eu ter usado, né, a minha profissão, por exemplo, para me tornar de fato quem eu sou. É como se eu fosse a própria profissão, eu fosse o próprio trabalho, eu fosse a própria obra. A obra sou eu. É porque tudo aquilo que eu empreendi, tudo aquilo que eu investi, e quando eu morrer vai ficar. Mas aquilo que essas obras me tornaram ser quem eu sou, eu levo. Eu levo para o encaminhamento da próxima encarnação. Evidentemente
que é possível que não haja uma próxima encarnação, mas isso é para 0,0000001% da população. Nós somos reincidentes, a gente via de regra volta. E em Capricórnio, então, o tema central é esse: eu sou a obra. Tudo aquilo que eu faço para fora, né, minha relação com a família, relação com os filhos, com amigos, com trabalho, com dinheiro, com afeto, com religião, com espiritualidade, tudo isso é uma maneira, um instrumento, uma ferramenta de eu estar me lapidando, me trabalhando, me aperfeiçoando. É o último signo de terra, né, e vai falar sempre de um aperfeiçoamento desse pronome chamado eu, né? Esse é o antepenúltimo portal. Mas e antes de Capricórnio, né? Bem, o nono arquétipo, o nono signo, a nona porta pela qual a gente precisa passar, que é Sagitário, ali se encontra a revelação do Dharma. Nesse momento fica claro qual é o sentido da minha vida, o que eu vim fazer aqui no planeta, para que eu nasci, com esse sexo, nesse país, nessa família, por que eu fiz essas escolhas profissionais, afetivas, qual é o meu propósito? E aí a gente pode pensar qual é o propósito da vida, qual é o propósito da humanidade, qual é o meu propósito. A gente já tem no nono portal, depois de ter percorrido 8 desafios poderosos, a gente começa a ter essas perguntas e quem sabe a gente começa a ter essas respostas, né? E pasmem, parecem perguntas impossíveis de serem respondidas, mas não. Elas são menos difíceis do que aparentam. Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da humanidade? Qual é o propósito da vida? Né? E eu diria, o teu propósito é mais singular, né? Porque a gente sabe para onde, no fundo, a alma humana está caminhando. A alma humana está caminhando para uma experiência de integração, de reconciliação dos opostos masculino e feminino, de reconciliação desses opostos entre céu e terra. A gente sabe disso. Só que a gente sabe isso intelectualmente, teoricamente, só que isso, na verdade, é uma experiência que ela precisa ser viva, precisa ser orgânica, né? Mas, quem sabe eu posso dar um spoiler. Qual é o propósito da humanidade? Uma pergunta tão complexa e tão simples a resposta. É o amor. No fundo, por mais que, por exemplo, um ser humano tome esse ou aquele caminho, esse ou aquele caminho, eles obrigatoriamente, mais cedo ou mais tarde, tem que levar esse fulano para a experiência do amor, de ser amor, não ter amor, né? Ter amor é tudo bom, é um bom começo, ter amor, mas ser amor é aquele amor fogueira que eu me referi quando aceso ela ilumina 360 graus. É o mesmo amor que alguns avatares que a gente gosta tanto, eles vieram botando o dedo no chakra cardíaco para dizer, olha, essa é a razão pela qual todos nós estamos aqui, reaprender a amar. Então, o nono portal, Sagitário, ele fala do conhecimento, do saber, dos estudos, do caminho com C maiúsculo, que é o tal, e ao mesmo tempo é o Dharma, que é a lei, sem a qual eu vivo um arbítrio orgiástico, eu vivo um arbítrio narcisista. E não. E no nono portal a gente está chegando no último terço, né, dessa nossa saga de 12 arquétipos para a gente se individuar. E aí, então, a gente já deveria ter aprendido muita coisa. Mas e antes do nono portal, a gente tem o oitavo arquétipo, o oitavo signo, o oitavo portal, o oitavo desafio. Esse é para profissional do ramo. É o Escorpião, né? E ali é o seguinte, é onde a gente tem as nossas iniciações sobre a morte. A gente conhece a potência do adeus, a potência erótica da existência, a potência erótica da vida, a potência erótica de, por exemplo, você apenas respirar.
O oitavo portal é aquilo que você tem que aprender, o que você tem que entregar, o que é aquilo que não é essência tua. Aquilo que não é essência, solta. Depois de ter vivido 7 desafios, você chega na oitava porta que nos leva na direção desse processo de integração. Eu acho que já tem um certo discernimento o que é essencial daquilo que não é essencial. E aquilo que não é essencial, muitas vezes tem um prazo de validade e depois você descarta. Aquilo que é essencial, o prazo de validade é a eternidade, é a imortalidade. Escorpião lida com isso, com a morte, com o renascimento, com aquilo que não morre, aquilo que é perecível, aquilo que não é perecível. Ou seja, é briga de cachorro grande, não é para qualquer um. Né? É o terreno de Hades, é o território de Hades, né? Onde você tem que saber onde está pisando. Aprender vivencialmente o que é deixar sair, o que é se despedir, o que é morrer. Porque aí vem o nono, né, portal, que é a partir daí que o Dharma se revela para você. Mas e antes do oitavo portal? O sétimo portal, o sétimo arquétipo, o sétimo signo, o sétimo desafio é Libra, né? E significa você se dá conta de que existe um outro. Né? Do primeiro até o sexto, você ainda não percebeu que esse outro não é você projetado. Esse outro, ele existe enquanto singularidade. Então, nesse arquétipo de Libra, nesse portal, no sétimo portal, é muito difícil, porque, inclusive, ele é envolvido em aspectos estéticos, aspectos afetivos, aspectos diplomáticos, aspectos legais, mas no fundo, é a gente descobrir que existe um outro na nossa frente. E esse outro, ele é, no mínimo, tão importante quanto eu, quanto você. E que ao perscrutar esse outro, ao tentar, ao me interessar por esse outro, ao mergulhar nesse outro, eu estou me revelando. Eu estou me revelando. Então é nesse sétimo portal que a gente tem a possibilidade de começar a preparar um grande salto, que vai acontecer lá em Aquário, no 11º, que é a porrada da iluminação e do despertar. No sétimo, em Libra, parece que fica claro essa coreografia friccional, esse aspecto friccional entre o eu e o outro. Quem é esse tal de outro? Aliás, por falar nisso, quem é esse tal de eu? Né? Repara que isso vai levar até o oitavo, que é aquilo que morre e aquilo que vive. Mas esse sétimo portal é extremamente importante, porque inclusive ele é sedutor, porque dá uma sensação de que, poxa, eu quero uma companhia, né? É uma companhia para caminhar, né? Só que essa companhia é uma sala de espelhos, onde quer que eu olhe, eu estou me vendo. Como diferenciar aquilo que eu projeto no outro daquilo que o outro verdadeiramente é? Como diferenciar aquilo que eu projeto no outro daquilo que o outro verdadeiramente é? Falando assim é bonito, né? Pois é. Mas antes disso, dando um passo atrás, entrando no sexto portal, no sexto arquétipo, no sexto signo, no sexto desafio, a gente vai encontrar o arquétipo de Virgem. Sempre lembrando que eu não estou falando de pessoas de Virgem, nem de Libra, nem de Escorpião, mas sim a experiência virginiana, que é o sexto portal. Que significa, ali a gente se dá conta da nossa pequeneza. A gente está vindo de Leão, que eu vou falar daqui a pouco. A gente se dá conta da nossa pequeneza, dos nossos erros, dos nossos defeitos, e a gente se torna autocrítico e crítico. Nesse momento, a palavra crítica e autocrítica são palavras construtivas. São palavras que falam assim, olha, você não é o rei da cocada preta, recolha-se a sua poderosa insignificância. Poderosa porque você é um fractal da fonte. Quando você chegar lá no 11º e 12º estágio, você vai sentir Deus sendo manifestado
no ato de você respirar, no ato de você andar. Mas em Virgem, que é um arquétipo analítico, né, onde eu tento separar o joio do trigo, ali nasce a humildade. Ali nasce. E principalmente, eu vim aqui para servir. Eu vim aqui para servir. Né? E também, nesse momento, eu digo que esse serviço não é um serviço aos egos de terceiros, nem ao meu próprio ego. É um serviço a algo maior. Eu estou aqui como uma formiguinha, como uma abelha, como alguém que veio obrar na construção da grande arquitetura. Essa grande arquitetura, ela vai se apresentar em Capricórnio, o 10º portal, que é o eu, propriamente dito, é a grande arquitetura. Quer dizer, sou eu sou. Então, em Virgem, é ali que a gente percebe que nós somos artesãos, somos tecelões, nós estamos fiando, tecendo um grande manto, que é o manto da unidade, que vai acontecer no arquétipo que é o oposto de Virgem, que é Peixes, lá na frente. Mas depois dessa experiência magnífica de Virgem, que é reconhecer o seu próprio tamanho, o seu próprio lugar, que é um tamanho assim mínimo e de extrema produtividade para o serviço de algo maior, antes disso tem o 5º portal, que é Leão. É muito importante esse portal, onde a gente está muito, muito cheio de si, muito senhor de si, né? E ali a gente vive a nossa primeira identificação com Deus. Eu também posso gerar um filho. Se eu sou filho de Deus, eu também posso gerar um filho, educar esse filho, ensinar, dizer o que é o mundo, mostrar quais são os melhores caminhos, eu posso criar. Esse é o 5º portal, o 5º arquétipo, o 5º desafio, o 5º signo. O 5º signo desse colar de esmeraldas, de 12 esmeraldas chamado Zodíaco. Então, em Leão, a potência do tesão, da paixão, do amor, da criatividade, da criação, da eterna juventude. Isso é maravilhoso. Essa bola vai dar uma baixada em Virgem, que eu acabei de falar. E é importante, porque Virgem vai decantar. Virgem, juntamente com o Escorpião, são os alquimistas do Zodíaco. Então, quando o Leão chega inflado, e é importante também que a gente possa inflar, que a gente possa achar que é imortal, que a gente não vai perder a juventude nunca, que a gente pode tudo, porque logo em seguida a gente vai ganhar as porradas necessárias para baixar isso. Leão seria, digamos assim, a primazia do ego até 2ª ordem. Né? E tudo foi muito bem costurado, a tal ponto de o signo que sucede, o arquétipo que sucede, ele lapida o anterior. Né? Então, Leão, que é um coração vivo, pulsante, dizendo eu quero, eu acredito, eu tenho vontade, né, eu posso, e para depois em Virgem ele falar assim, precisamos fazer alguns ajustes. Mas antes do 5º portal, nós temos o 4º desafio, o 4º arquétipo, o 4º signo, que é Câncer. Né? Que isso é muito importante, essa experiência, que é uma experiência onde você tem uma espécie de identificação emocional com aquela situação que está vivendo. Sabe, você conhece uma pessoa e aí você se identifica emocionalmente com algumas coisas que a pessoa fala ou com algumas coisas que a pessoa vive. Essa identificação dá uma experiência de reconhecimento. Ou seja, o que eu estou vivendo aqui me remete um pouco às coisas que eu vivi na minha infância, o que eu vivi na minha família, o que eu vivo na minha família. Fulano me lembra muito minha mãe, o meu pai. O Beltrano é o oposto da minha mãe e do meu pai. Essas referências são muito importantes. Estou chegando no mundo, né? Porque tem ainda o 3º, 2º e o 1º portal, no 4º portal. Estou chegando no mundo e eu estou querendo olhar para fora e ver o que eu reconheço emocionalmente, qual é a minha identificação emocional com essas situações novas. Até porque virá Leão e eu quero me apaixonar, eu quero poder escolher, né? Um amor, um namoro, uma criação, algo que me faça me sentir relevante,
né? Não só na minha vida, mas também na vida do outro. Então, Câncer, e ele vai falar também da importância da gente ter uma experiência de raiz, de enraizamento, de egrégora, de vínculo, né? Isso primeira experiência é com a família, né? A mãe, o pai, os avós, os bisavós, os priminhos, né? A diferença do priminho para o vizinho, a diferença de um amigo, né, para o tio, né? É como se existisse uma espécie de hierarquia sanguínea, e essa hierarquia sanguínea ela vai se dissolvendo com o passar do tempo. Quando a gente vai chegando lá no final, Aquário, por exemplo, não é hierarquia sanguínea, é uma hierarquia consciencial. Então, o quarto portal é marcado por a experiência do sentimento, a experiência da emoção, grosso modo, da emoção, que se lapidada se transforma em sentimento. É a experiência do sentir, é a experiência da emoção. Isso me emociona quando eu estou com você, se emociona eu ter assistido aquele filme, porque me remete a... Isso é Câncer. Isso me remete a... E, primeiramente, a emoção, via de regra, é algo mais bruto. E quando ele é decantado pela consciência, quando ele é depurado pela consciência, ele se transforma em sentimento. Mas, e antes do quarto portal, a gente tem o terceiro portal, o terceiro arquétipo, o terceiro desafio, o terceiro signo, que é Gêmeos. Que significa o quê? Essa curiosidade infantil, maravilhosa, absolutamente maravilhosa. Dizem que um verdadeiro filósofo, né, que é a nona experiência, o nono arquétipo, é aquele que nunca perdeu a curiosidade da criança. Em Gêmeos, no terceiro portal, você está mexendo nas coisas, né, conversando com as pessoas. Pessoas de todas as classes, de todas as cores, de todas as crenças. Estou aprendendo, eu quero aprender. Isso é fascinante. Quando a gente perde esse terceiro portal, a gente envelhece muito rapidamente, porque a gente sabe o que é certo e sabe o que é errado. O terceiro portal não sabe bem o que é certo, não sabe bem o que é errado, pode meter o dedo na tomada, pode segurar um fio desencapado. Eu acho que eu aprendi, botando o dedo na tomada, o que acontece. Eu acho que eu aprendi lidando com determinada pessoa. É um arquétipo onde a palavra aprendizado aparece com muita força. Para lá no oposto, né, no arquétipo oposto, que é Sagitário, você está pronto para o Dharma ser revelado. Lembrando que essa é uma arquitetura, essa é uma estrutura ontológica que 100% da população planetária está sendo regida por isso, mesmo que as pessoas não saibam, não importa. Eu não acredito em astrologia, não gosto disso, eu sou um cientista, não importa. Você imagina, você chega para uma pessoa e fala assim, pessoa totalmente cética, não acredita em nada, nem na ciência, nem em coisa nenhuma. Aí você diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa, você nasceu, você vai crescer, se desenvolver, quem sabe reproduzir, envelhecer e depois morrer. Te afirmo isso. E a pessoa não vai dizer assim, eu não acredito nisso. Ela não tem condições de dizer, eu não acredito nisso. Porque ela sabe, já viu pessoas envelhecendo, pessoas adoecendo, pessoas morrendo, pessoas nascendo, pelo menos há milhares e milhares de anos. Então, esse é um fato concreto. E para mim, que trabalho com isso há mais de 4 décadas, esses 12 arquétipos, para mim, é tão concreto quanto um pedaço de tijolo, que constrói, na verdade, essa grande arquitetura. Então, esses 12 arquétipos, sempre cito o exemplo, por que será que ao longo do ano, para quem está na Terra, no aspecto geocêntrico ou no aspecto antropocêntrico, por que será que o Sol passa pelos 12 signos ao longo do ano? Né? Eu sei que você nunca se fez essa pergunta. Assim, isso é um aspecto astronômico. Isso é um aspecto astronômico. Sim. Mas você sabe que é um aspecto astronômico e que antes da astronomia, a astrologia simbolizou tudo isso, mas que antes da astrologia, né, já havia o espírito, já havia a espiritualidade dizendo assim, olha, quem nascer no planeta Terra vai ter que conviver com o Sol passando por esses 12 arquétipos, com a função de um dia a ficha cair e perceberem que, para o ser humano ser plenamente feliz e realizado, ele precisa
realizar esses 12 arquétipos dentro dele. Vai ter toda a eternidade, vai ter todas as encarnações, muitas encarnações, até a ficha cair que ele precisa ter uma experiência orgânica com esses 12 arquétipos. É interessante eu estar fazendo essa digressão, porque Gêmeos, o terceiro arquétipo é um arquétipo ligado também ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, ainda que às vezes o conhecimento seja com C minúsculo, ao contrário de Sagitário, seu oposto, que é com C maiúsculo, mas não importa. Tudo é conhecimento. Às vezes, digamos, um livro de Kant pode me revelar muitas coisas na casa 9, mas às vezes eu interagindo com meu gatinho pode me revelar muitas coisas também. Às vezes até mais do que um livro de Kant. Então, o terceiro arquétipo ele vai falar da curiosidade, da necessidade de bulinar nas coisas, de compreender, de entender, de expressar. Ali mora a linguagem. E antes desse arquétipo, o segundo arquétipo, o segundo desafio, o segundo padrão energético, o segundo portal, o segundo signo, Touro, ali mora o desejo, o apetite, essa necessidade de segurança. Aí eu vou falar do meu bolso, vou falar do meu estômago. Não estou ainda preocupado com Deus, não estou preocupado ainda com o sentido da vida, e sim estou preocupado com o meu estômago, com o meu mamar e com o meu bolso. Isso é importante? Importantíssimo. É difícil filosofar com a barriga vazia, com o estômago vazio. É difícil filosofar quando o bolso está zerado e você não sabe o que vai comer e nem sabe como é que vai pagar a conta de luz, por exemplo. Sem o segundo arquétipo, difícil, não rola as outras coisas. Até mesmo a espiritualidade você vai usar como uma forma de ficar pedindo a Deus. Peço a Deus um emprego, peço a Deus uma comida, peço a Deus um amparo, peço a Deus isso, peço a Deus aquilo. E aí, a espiritualidade, que na verdade é a experiência única da nossa existência, passa a ser uma espécie de muro das lamentações para a gente ficar pedindo coisas, porque o segundo arquétipo não foi contemplado. Tem gente que viaja na maionese e acha que isso não tem tanta importância assim, especialmente quando são pessoas patrocinadas, ganham uma mesada crônica, ou tem um casamento próspero e a pessoa não precisa se preocupar. Não, é muito importante, inclusive esse segundo arquétipo vai falar qual é o teu valor. O sentimento de valorização, de ser valorizado, de ser reconhecido, de ser visto. Uma pessoa bem alimentada, uma pessoa que ganha o seu dinheiro através de uma fonte que é muito agradável, muito legal, muito bacana, é uma pessoa visivelmente luminosa. Ela está feliz, ela está bem, ela está... Então, o segundo arquétipo é o arquétipo do desejo, do apetite. Ali mora também a sensualidade, é um dos polos, juntamente com o seu oposto, o escorpião, que tem a ver com a sexualidade, mas é o palato. O palato da comida, mas é o palato do amor, o palato do afeto, é o palato da vida, é o palato. Degustar. É o bico do peito da mãe também. Mas e antes disso? E antes desse segundo arquétipo vem o primeiro arquétipo, sem o qual nada rola. O primeiro desafio, que a gente já chega chorando, a gente já entra chorando nesse desafio. O primeiro desafio, o primeiro portal, o primeiro arquétipo, o primeiro signo que é Áries. Que é, cheguei, baixei, saravei, estou aqui. Estou manifestado. Estou na roda de Sansara, cheguei nesse corpo, cheguei nesse mundo e olha só, quero viver. Sai que eu quero viver. Sai que eu quero passar, que eu quero viver. Ali é o ego primevo, o ego primitivo, e a energia que se manifestou. Nossa, estava tão bom quando não estava sendo manifestada, era plena energia antes. Mas acontece que a vida não é assim, não. Você tem que
Porque é interessante, quando a gente se manifesta, tudo que é manifestado é passivo de luz e sombra. Se você puser aqui, digamos, botar o quê? Botar um balde na frente, quando vem o sol, vai iluminar o sol e esse balde vai gerar sombra. Essa é a razão pela qual a gente está aqui, lidar com a luz e a sombra. Então, a manifestação, quer dizer, o arquétipo de Áries, né, que também tem a ver com a vontade de viver, a vontade de estar aqui presente, cheio de tesão pela vida, né, cheio de energia, potência erótica da vida também, né, mas no sentido mais primevo, mais imediato, mais cru. Na medida que os arquétipos vão chegando, a gente vai sutilizando tudo isso. Então, a experiência ariana, sem ela, a gente não estaria aqui. Que é o nascimento desse corpo, dessa alma, dessa criança, que já chega chorando, porque é barra, né? É barra pesada. É barra pesada por um simples detalhe. Nós vivemos uma orfandade ontológica. Apesar de termos, às vezes, pais e mães biológicos ali na área, a gente sente uma orfandade. E a gente procura idealizar a figura de santos, místicos, a figura de Deus e tudo mais, uma sensação da busca de um pai ontológico. A gente sente uma necessidade de uma orientação. A gente sente necessidade de referências. Porque a gente é jogado aqui arianamente, né, no arquétipo de Áries, Deus nos acuda. Olha só, o negócio é o seguinte, o mundo é um perigo, te prepara, cresce e parte para a guerra. Eu acho que o bom combate é necessário entre o ego e a alma, né? Totalmente necessário. Mas muitas das guerras que a gente vive são guerras inventadas, né, com interesses outros, que não são exatamente a evolução da alma, né? E o problema central é essa orfandade. Quando eu tenho uma escola, eu tenho um lugar, eu tenho um caminho que possa me orientar dentro desses 12 arquétipos, e aí, me permita repetir o que eu venho falando já há muito tempo, nós temos todo o conhecimento necessário, e que quase a totalidade desse conhecimento surge no Oriente, milenar, e está vivo até hoje, vivíssimo até hoje, para quem procurar. Ali você vai encontrar o cajado, a lanterna, o agasalho, as botas, você vai encontrar o caminho, vai encontrar o GPS, vai encontrar a carta, o mapa, você vai encontrar tudo. E a gente fica se distraindo, batendo a cabeça. Então, quando o Áries chega, que eu digo assim, é barra pesada porque a gente vive uma orfandade. Como é que a gente acerta? Vai jogando o dardo, numa dessas você acerta. Se você tiver sorte, não é isso. Como é que a gente acerta? Respira, vai para a experiência da vida e busca conhecimento onde você possa conscientizar, elaborar essa experiência. Se permita ir para a experiência do mundo, da vida, mas vá ao encontro de conhecimentos que expandam a tua consciência, que essa consciência vai metabolizar esses eventos. E muito rapidamente, quem sabe até um pouco depois da adolescência, as fichas já estão caindo, você já está fazendo a escolha certa, profissional, amorosa, aquela escolha que traduz muito bem a tua alma. Simples assim. Mas não. A nossa história é uma história de pega para capar, de sobrevivência. Corre porque a polícia está vindo, né? Apagar incêndio. Esse é um projeto nefasto que a gente se deixou enredar. O projeto dos 12 arquétipos, esse projeto divino, essa arquitetura sagrada dos 12 arquétipos, diz assim, olha, tem um roteiro, tem um script, tem uma jornada, tem uma caminhada, tem 12 desafios. Torne-se íntimo dos 12. Você vai ver o que é êxtase, você vai ver o que é autorrealização, você vai ver o que é paz. Você vai ver o que é paz em meio à guerra. Talvez você tenha sido convocado para chegar aqui nessa guerra. Mas se você viver organicamente esses 12 arquétipos, você estará em paz.
no meio da guerra. E a tua paz, no meio da guerra, vai gerar muito mais potência do que se você tivesse com uma arma na mão, querendo destruir aquele que você pensa ser o mal. Entendeu o recado? Então, termino a minha fala dizendo que nós temos um manual, nós nascemos com um manual. E esse manual são os 12 arquétipos, que vai de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Esses 12 arquétipos, eles referenciam a gente, são referências para a gente. Eu não sei fazer isso, eu peço ajuda. E ajuda não é necessariamente com um astrólogo. Ajuda com pessoas sábias. Podem ser astrólogos, terapeutas, sacerdotes, amigos, principalmente velhos e velhas sábias. Será que isso está em extinção? Será que velhos e velhas sábias se encontram em extinção? Será que isso só tem nas histórias milenares ou num passado remoto? Como é que a gente trata os nossos velhos? Eles não têm nada para nos dizer, né? Eles não têm nada para nos ensinar, né? Não sabem mexer em tecnologia, para que serve? Não estamos bem. Não estamos bem. E é por isso que eu trago esse manual. Eu trouxe hoje um livro, que é o livro da jornada da alma humana em se tornar ela mesma. E pegar o ego e alinhar com essa alma para poder honrar esses 12 desafios. E aí é o despertar, a iluminação e a comunhão com o todo. Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do grupo Terra de Rudá. Muito obrigado por vocês todos estarem aqui presentes e a gente se vê em breve.